muitos anos, são décadas, de uma certa hegemonia progressista, um mindset no Brasil, que é todo ele dominado por essa mentalidade, que é uma mentalidade, inclusive, muito distinta dessa que nós vemos aqui dos brasileiros que vieram para fora. Não por acaso, a Flórida deu 80 e poucos % de voto para o Aécio Neves em 2014 e agora foi maciçamente para o Bolsonaro também. Esse é o primeiro grande fenômeno, então, uma reação à hegemonia cultural dessa elite progressista, da esquerda e tudo mais. Fora isso, tem obviamente a questão da segurança. Ele foi o candidato que mais aproveitou essa narrativa, né? Se as soluções são adequadas ou não, vamos ver, mas pelo menos ele capturou bem a essência ali dessa demanda popular que, novamente, batia totalmente de frente com a narrativa oficial da mídia mainstream e da elite intelectual. Quer dizer, o bandido é vítima da sociedade, falta oportunidade, vamos dar escolas, isso vai resolver o problema. E o povo sendo massacrado, 62 mil homicídios por ano, assaltado toda hora, não aguentava mais esse discurso. Então a questão da violência também foi muito importante. E a questão, obviamente, da Lava Jato. A Lava Jato gerou um clima antipolítica no país, onde toda a velha política, toda a classe de políticos tradicionais, né, passou a ser vista, então, como inimigos, como pessoas que não ligam para a população, que estão lutando, inclusive, contra o povo brasileiro. E, em boa parte, isso tem uma dose de verdade, né? Mas criou-se um clima, então, meio jacobino, meio revolucionário, de aquele que se colocar contra o establishment terá mais chance de vitória, e muito parecido também a questão do Trump, que venceu com a narrativa aqui de drain the swamp, né? Que eles vão drenar o pântano lá de Washington e tudo mais. Então, essa foi mais ou menos, de forma, obviamente, muito resumida, né, e simplificada, mais ou menos o arcabouço ali, né, cultural, que permitiu a vitória de alguém como Jair Bolsonaro, né, que em condições normais de temperatura e pressão, sejamos honestos, não acredito que teria grandes chances. E acho que ele tem até humildade para reconhecer isso. Venceu, surpresa para alguns e para outros que estão analisando de forma mais realista e com menos wishful thinking, não tão surpresa assim, né? Eu prefiro me colocar no segundo grupo, assim como a vitória do Trump e outros mundo afora. E o que vai fazer dali para frente? Né? O que vai acontecer? Aí, de novo, você tem como reação da imprensa e dessa elite progressista o pânico, uma coisa, o cara é um nazista, homofóbico, xenófobo, fascista, começa a botar todos os rótulos absurdos, né? E parece que o cara vai sair na rua espancando minorias, né? Gays, negros, mulheres, não é nada disso. Então, é um cara que, sim, tem um viés autoritário, flertou com o regime militar na década de 60, tendo que levar em conta, obviamente, que havia um contexto de Guerra Fria, né? Era aquilo ou regime comunista na época. Mas, enfim, ele sempre teve declarações autoritárias, infelizes, muitas vezes, em relação a certos direitos humanos, e do ponto de vista da economia, que é o que mais me interessa aí, minha área de expertise, um nacional desenvolvimentista, né? um estatizante. A mentalidade militar, recursos naturais precisam ser protegidos do país contra os inimigos estrangeiros, e deu uma guinada rumo ao liberalismo, a coisa de 2 anos, 1 ano. Né? Então é óbvio que surge a dúvida se essa guinada é legítima, se é para valer, se ele entendeu realmente que o caminho é outro e não esse. Só que isso que é o recado que eu queria dar para vocês. Né? Eu estou vendo, com certo otimismo, sinais alvissareiros de que ele realmente parece ter compreendido o caminho que deve seguir. Se vai conseguir ou não seguir nessa direção são outros 500 e é uma nova questão que eu coloco no final. Mas por que eu vejo esses indícios de que é para valer? Primeiro porque o namoro com o Paulo Guedes, e eu faço aqui um disclaimer, né, foi meu chefe durante 6 anos, quando eu atuei no setor financeiro, então é alguém que eu conheço de forma muito próxima, é meu amigo, e é uma pessoa que eu tenho o maior respeito e admiração, e sei das credenciais liberais. Só que o namoro com o Paulo Guedes é recente, e eu estive conversando há poucos meses atrás no Brasil com o Paulo, e foi a primeira pergunta que eu fiz. Paulo, é para valer ou é flerte de verão? Summer fling? E ele falou, não, olha só, óbvio que é difícil dizer isso, mas eu acredito muito na sinceridade, na franqueza com que ele me abordou, inclusive um parênteses só, mas a primeira vez que eles estiveram juntos
foi curioso, porque ele em pé ainda virou e falou, antes de sentar, eu quero dizer que eu estou trabalhando para a campanha eventual de Luciano Huck. E era verdade isso. Foi ele que levou essa ideia para o Luciano Huck. E na mesma hora, aquela claque que estava ali com o Bolsonaro virou e levantou, vamos embora, não faz sentido essa conversa. E o Jair virou e falou, não, senta aí que eu gostei de você, que você é um cara sincero na largada. Então, desde o início, esse relacionamento deles dois foi muito assim. E conhecendo um pouco do próprio Jair Bolsonaro e muito do Paulo Guedes, ambos têm essa característica mesmo. Eles falam aquilo que eles pensam, doa quem doer. Então, o problema disso é que os dois têm personalidade forte e pode sair faísca, eventualmente, na frente. Agora, até aqui, e essa é a essência da mensagem que eu trago, so far, so good. Ele tem endossado as escolhas técnicas do Paulo, inclusive o Joaquim Levy para o BNDES, que é um cara que vem de um ministério do PT. Então, ele aceitar engolir isso e saber do custo político para isso, para certa base de apoio dele, e mesmo assim dar um cheque em branco para o Paulo montar a equipe, é um ótimo sinal, na minha opinião. Em relação a relações exteriores, por exemplo, né? Acabou de indicar aí o Ernesto Araújo, diplomata de carreira, aí com um viés muito mais conservador, foi aluno de Olavo de Carvalho, né? E tem um paper escrito recentemente sobre resgate de valores judaico-cristãos do Ocidente contra o marxismo cultural. Então, nesse sentido, estaria bem alinhado com a mensagem que eu vejo como importante para o Ocidente. Em relação à parte comercial do exterior, né? De novo, o Paulo Guedes falou de uma forma muito direta e pouco diplomática, talvez, em uma entrevista do Mercosul. Mas verdade seja dita, e eu preciso ser menos diplomático aqui do que ele, para a imprensa, o Mercosul foi totalmente ideologizado na era do PT. Eu mesmo brinquei num artigo da Veja, na época, que tem duas posturas básicas que você pode adotar em comércio internacional. Ou você é rabo de baleia e segue a crista da onda da globalização, sendo liderado por um grupo maior, né? Ou você é cabeça de sardinha, você resolve ali ser um líder de um grupelho, né? De um grupo mais insignificante, mas por alguma questão de vaidade, não sei, ou interesses de grupos organizados, você vira cabeça de sardinha. O Brasil do PT virou rabo de sardinha, né? Ele deixou que Bolívia, Equador e Venezuela e Argentina mandassem no Mercosul e fizessem o capeta com as nossas empresas, inclusive. Então, o Mercosul era uma camisa de força ideológica para o Brasil, para os negócios brasileiros, e todo o discurso e tudo que vem aí da equipe do Paulo Guedes, chancelada pelo Jair Bolsonaro, mostra que vai seguir na direção oposta agora, ou seja, acordos bilaterais de livre comércio, se aproximar mais dos Estados Unidos. O Trump, obviamente, tem sido um símbolo para o Bolsonaro em vários aspectos. Eu, particularmente, acho isso ótimo. Acho essa guinada necessária, saudável, excelente deixar para trás certas coisas, certos ranços ideológicos que havia na gestão anterior. O problema disso, obviamente, é o outro lado da moeda, incomodar demais a China por questões ideológicas, ou então os países árabes, por questões de Israel, embaixada, essas coisas que também vem forte no governo Bolsonaro, que é uma questão muito mais moral e ética do que comercial e tudo mais. Então, a principal mudança que eu tenho, que eu vejo como na frente, com o próximo governo Bolsonaro, é a seguinte: se as reformas que ele está dizendo que vão ser feitas forem realmente feitas, ainda que parcialmente, óbvio, nunca vai ser na íntegra, tem que combinar com o outro lado, tem que combinar com o Congresso. E eu faço também esse parênteses. Essa é a grande dificuldade que eu vejo. Tá? Da equipe que ele montou de ministério, eu tiro meu chapéu, acho que é quase um dream team. Desnecessário falar do Sérgio Moro, Marcos Pontes na ciência e tecnologia, pela primeira vez, talvez, alguém que entenda de ciência e tecnologia nesse ministério. O Bolsonaro mesmo na Fazenda e concentrando outros poderes e pastas. O segundo escalão, todo técnico, Mansueto Almeida continuando, o próprio Joaquim Levy, quer dizer, um quadro de primeira. O problema é aprovar as reformas, é avançar com essas pautas no Congresso. E aí é que vem o problema. O principal ministro para isso, de articulação da Casa Civil, é o que eu tenho algum respeito, conheço também, mas desconfio que seja talvez uma missão acima da sua liga, que é o Onyx Lorenzoni. Então, está em aberto, vamos ter que ver ainda
como é que vai ser essa questão da articulação política para aprovar reformas, ainda mais levando em consideração que ele montou todo o ministério sem o quiprocó, sem o tradicional toma lá da cá, e dando pastas para governos, para partidos, para poder cobrar depois votos. Então é uma coisa nova, né? O Paulo Guedes resumiu, vamos ter que dar uma prensa nos deputados, não foi uma coisa muito legal de ser dita para a imprensa, mas a verdade é que a pressão da própria sociedade civil e o capital político que 57,7 milhões de votos trazem para esse novo governo, vão ter que contar para alguma coisa. Mas a gente sabe como é que o Brasil funciona historicamente, né? O MDB, mal ou bem, ainda é muito relevante e não é assim. A gente tem que tomar cuidado demais em análise para não deixar o que a torcida falar mais alto do que a análise. E é esse é o grande receio que eu vejo. Além de riscos eventuais de Bolsonaro se bicar com o Paulo Guedes e o Paulo Guedes não durar no governo, eu vejo a questão da execução política dessa agenda toda como o grande question mark que fica. E também acho que o Bolsonaro tem que fazer aí o pacote de maldades no começo, né? Eu estava conversando ali com o ilustre palestrante do painel anterior e o Macri na Argentina cometeu esse equívoco, né? Ele achou que podia diluir em doses homeopáticas. Isso não funciona dessa forma em política, né? Basta ler Maquiavel. Então, na verdade, se o Bolsonaro tentar, por vários fatores, né? Ele é muito massacrado e tudo mais, pela imprensa, pela classe política, por todos, tudo e todos, à exceção do povo, né? Que gosta dele. Se ele tentar ficar bem na foto com essa turma no começo e já há alguns sinais de que ele fez concessões ali, talvez indevidas, ele não vai conseguir aprovar as reformas, né? Se ele achar que vai fazer um jogo mais ou menos como era feito, mais do mesmo e um pouquinho mais à direita e reformista, não vai funcionar dessa forma e vai decepcionar muito aqueles que estavam acreditando realmente numa mudança de rumo do país. Agora, se houver essa mudança, nem que seja parcial, repito, eu conheço o plano de governo da equipe econômica, que é realmente impressionante, né? A parte de privatização, a parte das reformas macro e previdenciária e tudo mais. Qual é o grande impacto para a gente, né, que vive fora do país? O primeiro deles é o dólar se desvalorizando em relação ao real, que a gente vai ficar mais rico quem ganha em reais, como é o meu caso, tá? Quem ganha em dólar e vive ou visita o Brasil vai ter problemas. Mas para decisões estratégicas de empresas, né, a tendência é o real se fortalecer com essas reformas e essa mudança positiva de postura econômica mais liberal, né? O problema é que do outro lado tem aqui os Estados Unidos subindo os juros, né, e isso tende a fortalecer o dólar vis-à-vis as moedas internacionais. Mas o principal impacto é esse. E o próprio crescimento da economia brasileira. Quer dizer, um país continental com 200 milhões de habitantes, muito dessa decisão de vir para cá foi por conta do caos que estava o país, e a economia e tudo mais. Parte não muda rápido, a parte do cidadão, né, daquele que mora lá, isso não muda rápido. Eu, por exemplo, venho do Rio de Janeiro vai demorar uma geração para voltar a ficar habitável, né? Se eu tivesse que voltar para o Brasil, não seria para o Rio de Janeiro, seria para São Paulo, Curitiba. Agora, a decisão de mudar, de migrar por questões econômicas, isso muita gente pode deixar na gaveta, porque obviamente vai pagar para ver, opa, peraí, tem alguma mudança acontecendo, a economia pode retomar, investidores estrangeiros podem se interessar pelo Brasil novamente. Então, há toda uma dinâmica interna do Brasil que pode realmente, no mínimo, postergar decisões que vinham acontecendo nesse fluxo crescente, como nós vimos aqui, e de forma muito qualificada. Eu sei que eu moro em Weston há 3 anos e meio e é impressionante o que está acontecendo em Weston. Já tem mais de 1.000 famílias brasileiras, cidadezinha de 70 mil habitantes, e na margem, todo mundo que está vindo com um nível de qualificação, de capital para investir, para fazer alguma coisa. São pessoas que não sabem o que vão fazer aqui ainda. São pessoas que têm condição de vir com visto de estudante, ficar um ano, botar a mulher fingindo estar estudando inglês em língua da vida. E infelizmente não mudamos a cultura do jeitinho. A cultura do jeitinho demora para mudar. Fingindo que estão estudando e o curso fingindo que está entregando, porque o curso foi fechado, mas desculpa. E eu tenho esse defeito, eu meio que nem o Bolsonaro e o Paulo Guedes, eu meio que falo tudo o que eu penso.
E na verdade, mas o que eu quis dizer, isso não é relevante porque eu quis dizer. O que eu quis dizer é que tem pessoas vindo sem saber o que vão fazer, porque elas têm condições de fazer isso. Tem tempo e recurso para ver o que vai acontecer e analisar o mercado, ou então contar só com o MP Consulting, que aí é mais arriscado, né, o meu primo. Mas, na verdade, isso talvez diminua um pouco na margem, o que pode afetar os negócios de alguns dos senhores aqui. Quero crer que isso vai acontecer, porque o Brasil, como eu disse, ele tem tanta demanda reprimida, ele tem tanto problema, tanto obstáculo artificial criado ao longo de anos e anos pelo governo e pela mentalidade equivocada que o país tem, que a cultura do país tem, que se o próximo governo conseguir retirar alguns desses obstáculos, o país pode decolar. Então isso de fato pode acontecer. Então eu estou otimista com o Brasil, tenho as minhas ressalvas já feitas aqui, as principais, né? E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas pela primeira vez em muito tempo, o Brasil tem a chance de fazer a coisa certa, de apontar para a direção certa, como a gente não via desde um plano real em termos de impacto que isso pode ter para a economia do país. Então eu estou otimista com o governo Jair Bolsonaro, apesar de ser Jair Bolsonaro e talvez por ele ter a humildade de reconhecer que dessa área ele não entende e delegou para o posto Ipiranga dele, que é um posto Ipiranga muito bom, porque esse eu conheço e assino embaixo. Obrigado.